A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Então, essa já é a parte 6 do vídeo falando a respeito de Jesus Cristo. E nesse vídeo eu vou fazer só um breve resumo e a gente vai pular para o Novo Testamento. Tem alguns aspectos que eu ainda quero falar em Isaías, Jeremias e em Oséias a respeito de Cristo. Mas eu acho que vou deixar para o final, porque são aspectos que vão demorar muito e talvez eu faça uma segunda série falando a respeito disso, porque se eu for falar disso agora eu vou ter que dividir em 3 ou 4 partes, só falando em Isaías a respeito de Cristo. Então eu vou deixar mais para o final. Vou agora pular para o Novo Testamento, mostrando quem é Jesus Cristo. Depois a gente vai para o Apocalipse. E depois eu vou falar sobre o Espírito Santo. Aí mais para frente eu vou fazer falando a respeito das partes que eu não falei. Eu estou tentando fazer o mais breve possível esses vídeos, porque a Bíblia inteira ela fala de Jesus Cristo, tanto que a Bíblia é a palavra de Deus, e Jesus Cristo é a palavra de Deus. Então a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, fala de Jesus Cristo. Então a série seria muito, muito grande se eu falar a respeito dele na Bíblia. Por isso que eu vou pular um pouco algumas coisas, e mais pra frente eu faço uma outra série, me aprofundando mais um pouco a respeito de Jesus Cristo. Então, eu vou fazer um breve resumo do que a gente viu até agora, que foi a respeito de Jesus Cristo, que ele é a imagem de Deus, a imagem do Pai, né? Ele tem um reflexo da glória do Pai, né? O reflexo é como se estivesse olhando no espelho, né? Um reflexo de um espelho. E Jesus Cristo, ele vinha no lugar do Pai. Ele que fazia todos aqueles milagres no passado, aqueles grandes feitos, quem fazia era Jesus. E a gente comprovou isso no último vídeo em Isaías, mostrando que Jesus Cristo ele era o braço de Deus, o braço de Jeová. E o braço de Jeová é que fazia todos aqueles feitos. E depois Deus, ele mostrou o braço dele para as nações, que é Jesus Cristo. Aí, uma breve comparação, a gente pode pensar a respeito disso sobre um reino. Imagina um reino e de vez em quando o rei ele ia e se apresentava ao povo, ou ele participava de alguma batalha junto com o exército. Aí ele sempre estava ali com o povo, e sempre batalhando pelo povo. E sempre esse rei, ele estava ali, e toda vez que ele passava pelos súditos, o povo prestigiava aquele rei. Aí depois de muitos anos, aparece o rei e diz: quem aparecia esse tempo todo não era eu, era o meu filho. Então é mais ou menos isso que o pai fez com o filho. Quem vinha era o filho, quem se apresentava em nome do pai era o filho, né? Porque o pai ele deu o nome que está acima de todo nome para o filho, e o filho se apresentava com esse nome. E aí a gente comprovou isso em Isaías, que era ele que fazia, nele que abriu o Mar Vermelho, né? Jesus Cristo que abriu o Mar Vermelho, né? Foi o braço do Senhor que abriu o Mar Vermelho. E esse braço ele foi desnudado perante todas as nações, mas ninguém deu valor. Então a gente começa a entender certos aspectos do Novo Testamento, onde João ele fala, né, que Jesus Cristo ele veio ao seu próprio povo e o povo não reconheceu. Ali João estava dizendo que Jesus Cristo, ele, por ser judeu, ele apareceu ao seu próprio povo. Lógico, muita gente não ia saber quem era Jesus Cristo.
Porque se ele nasceu em uma determinada região, não era obrigatório todo mundo conhecer quem é que nasce. Mas ali ele estava mostrando aspectos da vida passada de Cristo, que o povo dele, né, não reconheceu ele, porque ele apareceu várias vezes ao povo antigamente, como Jeová, mas o povo, quando ele apareceu como homem, o povo não reconheceu ele. Ou seja, ele veio ao seu próprio povo e o povo não reconheceu. Então a gente começa a entender certos aspectos a respeito de Cristo. Isso é muito interessante. E mais uma vez, eu não estou dizendo que Jesus Cristo ele é o mesmo o Pai. São duas pessoas distintas. Só que, como no primeiro vídeo eu falei que a gente não pode atribuir certas características humanas a espírito. Deus, ele é espírito. Jesus Cristo agora no céu, ele é espírito, né? Tanto que quando ele ressuscitou, ele se tornou um espírito vivificante. Então, eu falo pessoa, são duas pessoas distintas, porque para mostrar que o Pai é um e o Filho é outro, mas ambos eles são um só Deus. Porque é só compreender aspectos até de nossa vida mesmo. Um leão, por exemplo, um leão ele tem um filho. O filho ele é leão, né? Um homem ele tem um filho. O filho vai ser um homem, né? Ou seja, são aspectos que nós podemos observar hoje e podemos colocar isso também em aspecto espiritual. Não quer dizer que eles sejam como nós, porque eles são espíritos, são seres espirituais. Mas a gente pode dar atributos para poder ter um melhor entendimento. É nessa parte que as pessoas elas não conseguem entender e aí criam doutrinas e diminuem a Cristo, dizendo que Cristo ele é um Deus menor, ou Cristo ele é um Deus diferente, ou Cristo é um anjo. Aí é a partir daí que surge essa doutrina, pelo fato da pessoa não entender esses aspectos. É por isso que eu mostrei aspectos de Cristo no Velho Testamento, mostrando que ele vinha em nome do Pai, e quando ele vinha, ele recebia adoração. As pessoas adoravam ele, porque ele vinha com o nome de Jeová. E as pessoas, lógicos, elas se ajoelhavam em adoração a ele. E a gente vê também esses aspectos no Novo Testamento. Só que tem algumas Bíblias que, com o fato de Jesus Cristo, eles colocam prestar homenagem. Só que o correto é e adoraram a ele. Porque essas pessoas do passado, elas compreendiam esses aspectos de Cristo. E eu vou mostrar isso quando chegar em Apocalipse. Apocalipse vai ser bem mais claro de mostrar Jesus Cristo, ele sendo o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, é só observar um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher, eles são duas pessoas distintas. Mas quando eles se unem, eles se casam, eles se tornam uma só carne. É nesses aspectos que a gente tem que meditar a respeito do pai e do filho. Os dois têm o mesmo espírito. Tanto o pai quanto o filho, eles têm o mesmo espírito. Um homem e uma mulher, eles têm a mesma carne. São duas pessoas, mas quando se unem, eles se tornam um. Para Deus, quando ele observa um casal, ele observa uma só carne. Né? O marido como cabeça e a esposa ali unida com o marido como uma só carne. Ou seja, são um. Tanto que o apóstolo Paulo ele fala, né, até que quem
tem relações com uma prostituta, se torna uma só carne com uma prostituta. Ou seja, aos olhos de Deus, quando uma pessoa ela tem relações com a outra pessoa, essas duas pessoas se tornam uma só carne. Então, em aspecto espiritual, o pai e o filho, eles têm o mesmo espírito. Por isso que eles são um. Eles são um em espírito, mas são duas pessoas distintas. Então, sim, eu posso dizer que ele é um só existe somente um Deus, porque os dois, eles são unidos em espírito. Aí a gente começa a entender melhor quem realmente é Jesus Cristo. E, a partir daí, a gente começa a entender certos termos que colocaram. Não existe na Bíblia o termo trindade, mas esse termo foi colocado, ao meu ver, eu vejo esse termo para facilitar o entendimento. Mas esse termo ele não consta na Bíblia. E a gente vai entrar nesse detalhe mais para frente, quando falar a respeito do Espírito Santo. Ou seja, são termos que não tem na Bíblia. Muitas pessoas falam, mas não tem na Bíblia. Então, as pessoas que não acreditam que Jesus Cristo é Deus, elas geralmente também têm esse argumento. Mas elas esquecem que a própria religião delas tem argumentos que não constam na Bíblia. Tem palavras que não constam na Bíblia, mas eles utilizam de palavras que não constam. Eu vou citar um exemplo do que eu conheço, da religião da Testemunha de Jeová, que eles não acreditam que Jesus Cristo ele é Deus e dizem, a Trindade nem na Bíblia tem. Aí tem termos das Testemunhas de Jeová que também não existe na Bíblia, como corpo governante. Não existe esse termo na Bíblia, mas é utilizado como sendo bíblico. Então, são termos que, ao meu ver, facilitam o entendimento, mas também, ao meu ver, complica mais. Usar essa palavra trindade, para mim, complica mais o entendimento. É por isso que muitas pessoas, até muitos pastores, que eles não entendem a respeito da Trindade. E quando vão explicar, eles dizem que é um mistério de Deus. Por quê? Porque a própria palavra, ela também complica o entendimento. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo de pouco a pouco, vídeos de 20 minutos, mostrando textos, para a gente poder entender esses aspectos. Agora vamos entrar no Novo Testamento e vamos ver aspectos atribuídos ao Pai no Filho. E vamos ver também algumas adulterações em algumas Bíblias. Tem adulterações grandes e tem algumas adulterações pequenas, mas são todas adulterações quando se fala a respeito de Jesus Cristo. Então eu quis fazer esse resumo que a gente viu e falar essas coisas para a gente poder entrar agora em alguns textos no Novo Testamento e até chegar em Apocalipse. Cheguei em Apocalipse, eu termino essa série e eu quero entrar na série falando de Jesus Cristo novamente, mas com outro aspecto, em Isaías, em Jeremias, em Oséias. Só que quando eu for falar desses profetas, vai ser um vídeo um pouco extenso. Então é isso. Então no próximo vídeo eu quero falar a respeito de que Jesus Cristo ele era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E entrar já nos vídeos falando no Novo Testamento a respeito de Cristo e em seguida a respeito do Espírito Santo. Então, até mais.